Olá, seja bem-vindo ao programa Professor Merino Responde. Eu sou advogado, professor de Direito e vou estar aqui tirando dúvidas jurídicas da sociedade. Hoje nós temos o tema Direito de Família. Nós vamos falar aqui de separação, divórcio, pensão e guarda dos filhos, regimes de casamento e também prisão em caso de não pagamento de pensão alimentícia. Sigam nossa página no Instagram, @merinoadvogado, no Facebook, Professor Felipe Merino Advogado, e o meu canal do YouTube, onde vocês vão encontrar notícias e aulas atualizadas de direito totalmente gratuito. Hoje nós estamos aqui com a Laura, nossa jornalista convidada, que vai fazer perguntas para que a gente possa fazer um debate aqui sobre o tema e ampliar o conhecimento sobre isso. Olá, professor Merino. Então, eu queria começar perguntando qual é a diferença nos regimes de bens dos contratos de casamento. Essa pergunta é bem importante porque vamos lembrar que o casamento é um contrato civil, né? Nós temos casamento como instituição religiosa, que aí cada um tem a sua religião e faz o seu casamento religioso. Nós estamos falando aqui no casamento civil, casamento contratual. Dentro do casamento contratual, hoje os cônjuges podem escolher o tipo de relação patrimonial, que pode ser comunhão universal, ao qual todos os bens pertencem aos dois, eles dividem todos os bens entre os dois, tudo que um tiver é do outro e vice-versa. Nós temos o regime de separação parcial de bens, ao qual se dividem os bens só adquiridos após o casamento. Então, casou, dali para frente o que for adquirido é dividido entre os dois. E nós temos o regime de separação total de bens, em que as pessoas casam, mas que cada um tem os seus bens individualmente, administra os seus bens individualmente e não há divisão de bens. Então, dentro do casamento, você tem esses três tipos de contrato e esse contrato pode ser escolhido pelos cônjuges. Lembrando que no caso de união estável, também se aplica isso. A pessoa pode escolher o regime de casamento e se a pessoa não escolher o regime de casamento, fizer uma união estável, simples, sem escolha de regime, ela já é automaticamente uma comunhão parcial de bens. Os bens só são divididos aqueles que são adquiridos depois do início da união estável. Falando ainda sobre união estável, quais são os direitos das pessoas que estão dentro de uma união estável? A união estável hoje, a união estável passou por vários períodos, né? Antes a lei exigia 2 anos, depois a lei exigia 6 meses, se exigia muitas coisas. Hoje a união estável, ela pode ser reconhecida em cartório, né? E a pessoa que faz união estável tem exatamente os mesmos direitos da pessoa casada. Não há diferença nenhuma do ponto de vista jurídico. Por exemplo, a pessoa que tem um contrato de união estável registrado, né, em cartório, ele pode ser dependente no plano de saúde, ele pode ser dependente no clube, ele pode ser dependente em qualquer tipo de coisa, como se fosse casado. Então, o contrato de união estável, ele é simples de fazer, faz no cartório, pode-se escolher o regime de bens e ele tem toda a validade jurídica como um casamento. A lei reconheceu isso. Então, e depois que as pessoas se divorciam, como funciona o processo de guarda compartilhada e as visitas? A separação e o divórcio, antigamente a lei obrigava a separação antes do divórcio. E agora nós já temos aí o divórcio direto, em que a pessoa pode se divorciar diretamente, né? E aí nós temos o divórcio feito em cartório, quando não tem filhos menores, por exemplo, você pode fazer um divórcio em cartório, simplesmente dividir os bens de forma consensual, não é nem preciso procurar a justiça. Você procura um advogado, o advogado vai lá e faz o cartório. Agora, quando se tem filhos, né, existe um Ministério Público que vai participar do processo e que tem que ser judicial. E neste processo judicial vai se definir guarda e visita dos filhos. Hoje, a guarda compartilhada é a mais ideal, é o que o juiz tenta fazer, ao qual os dois pais ficam, cada um fica uma semana, cada um fica um mês com o filho, ao qual o filho tem direito a conviver tanto com o pai quanto com a mãe. Mas se não houver a guarda compartilhada e esses filhos ficarem só, por exemplo, com a mãe, lá tem 2 filhos com a mãe, o pai tem que pagar a pensão. E vai ficar estipulado também os dias que o pai vai poder ficar com essas crianças,
os períodos de festas, de Natal e de Réveillon, dentro de um esquema consensual. Se não for consensual, eles vão para a justiça, vão brigar e o juiz vai arbitrar tanto o valor da pensão quanto a questão das guardas e visitas dessas crianças. Agora nós temos também situações em que tem 2 filhos e cada um fica com um filho menor. Então, se o pai e a mãe, cada um fica com um filho, não há pagamento de pensão para um ou para outro, porque cada um está suportando a despesa de um filho. E o pai que não paga pensão, ele pode ser preso? O outro assunto interessante é a questão da prisão por pensão alimentícia, né? Então, muitas vezes o cliente me liga, acabei de separar, professor Merino, eu posso ser preso agora porque eu não estou pagando e tal, aquela coisa. Às vezes a pessoa se separa, fica meio atrapalhada, não tem dinheiro, né? Quando se separa, tanto a mulher quanto o homem, né? Aquele que fica com os filhos, se o homem ficar com a mulher tem que pagar. Se a mulher ficar, o homem tem que pagar a pensão. Só vai haver prisão se houver uma determinação judicial de pagamento de pensão e a pessoa atrasar mais de 3 meses de pagamento depois da determinação judicial e ainda aquela pessoa que recebe a pensão entrar na justiça fazendo o pedido de prisão. Então tem que acontecer isso, a prisão não é automática. Então tanto o homem quanto a mulher pode ser preso por não pagar a pensão alimentícia, mas não de forma administrativa. Acabei de me separar, não estou pagando, vou ser preso. Não, não é isso. Tem que entrar na justiça, o juiz vai chamar, vai determinar a pensão. A partir do momento que o juiz determinou o pagamento de pensão, se atrasar por mais de 90 dias, aí sim o juiz pode determinar, mas ninguém pode determinar a prisão em caso de atraso. E mesmo assim, se a mulher requerer, se a mulher optar em não requerer a prisão, optar em executar, fazer um processo de execução dessa pensão, ela também pode. Porque, às vezes, ela conversa com o ex-marido, né? E o ex-marido diz, não, olha, se tu me prender vai ser pior, vou arrumar um emprego e vou conseguir te pagar, né? Então, acabam ali fazendo um acordo, acabam ali se ajustando, um parcelamento na justiça, que é possível também se fazer, né? Agora, quando não há acordo, o sujeito não quer pagar a pensão mesmo, aí a mulher pode pedir prisão e vai preso mesmo. Em relação aos direitos, só o pai ou a mãe podem ir em busca disso na justiça ou os filhos também podem recorrer? O que acontece? Os filhos têm direito ao pagamento de pensão, né? Eles são representados sempre pelo pai ou pela mãe, ao qual eles moram quando são menores de idade. Agora, por exemplo, se o filho é maior de idade, tem 18 anos, ele já pode entrar com uma ação pedindo a pensão alimentícia sozinho, ele não depende mais da mãe para isso. E se por acaso ele for órfão, não tiver mãe, ou se a mãe não quiser, ele pode vir requerer isso junto ao Ministério Público, junto à Defensoria Pública, que se nomeie um representante para fazer um processo de pensão para ele, né? Então, o menor também pode ir em busca disso na Defensoria Pública e junto ao Ministério Público, se a mãe, né, ou o pai não quer pedir aquela pensão. Agora, voltando brevemente ao tópico de união estável, pessoas do mesmo gênero, elas têm os mesmos direitos? Essa é uma pergunta também interessante, porque foi longamente debatida, e eu não quero falar aqui do casamento e da união estável como instituição religiosa, porque aqui nós falamos de direito. E falando de direito, nós estamos falando de casamento e união estável como contrato civil e bens. Então, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que pessoas do mesmo sexo podem sim ter uma união estável, podem sim escolher o regime de casamento, podem sim adotar pessoas, da mesma forma que um casal homem e mulher, duas pessoas do mesmo sexo têm exatamente os mesmos direitos quando fazem um contrato de união estável. Mudando brevemente de tópico agora, uma mulher quando se separa e ela foi vítima de violência doméstica, quais as medidas que podem ser tomadas na hora da separação, do divórcio? Isso é uma coisa que acontece muito. Às vezes a mulher separa e o homem agride, ameaça de morte, né? E ela fica numa situação de violência. Essa mulher fica até com medo de separar, tem que meio que fugir do marido. E para isso existem um apoio, né, dentro do Estado, que tem os abrigos femininos, ao qual essa mulher pode se abrigar, que eles são escondidos, né, os lugares não são divulgados, ela pode se esconder lá desse agressor, para proteger a sua vida,
E também o juiz pode determinar também uma medida protetiva de afastamento deste agressor desta mulher, que ele não pode chegar a tantos metros dela, né? O ideal é que isso fosse bem fiscalizado, né, para que não acontecesse. Às vezes o juiz até determina a medida protetiva, mas a mulher acaba, mesmo assim, sendo agredida pelo ex-marido ou sendo encontrada pelo ex-marido. Quando o caso é de violência muito grave, eu sugiro até que a pessoa troque de cidade para efetivamente se proteger daquela situação que realmente, às vezes, pode levar até a morte da mulher. Quer saber mais sobre direito? Me siga no Instagram, @merinoadvogado, no Facebook, Professor Felipe Merino Advogado, e também na minha página no YouTube. Vamos encerrando o programa, agradecemos a presença de todos, vamos estar aqui todos os dias com temas novos de direito. Se tiverem dúvidas, podem mandar para o nosso WhatsApp, prefixo 51 9962 262. Agradeço aqui a presença da Laura, que contribuiu com as perguntas. Um grande abraço do professor Merino e até a próxima.